Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos juntos o nosso programa Testemunho de Fé, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero conduzir você um pouco nesses momentos de reflexão a respeito da Palavra de Deus. Todas as semanas nós refletimos a respeito da Palavra que a Igreja nos propõe na liturgia dominical e esse domingo é o terceiro domingo da Quaresma. O Evangelho neste ano B é o Evangelho da purificação do templo. São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Nós podemos refletir a respeito deste gesto de Jesus. O que é que significa a purificação do templo em si mesma, não é? Existem várias correntes de interpretação, etc., mas eu não gostaria de tomar este caminho de reflexão. Gostaria de aprofundar a realidade deste Evangelho um pouco na nossa vida, aplicar mesmo à nossa vida como é que nós podemos prestar um culto a Deus que lhe seja agradável. Então, um pouco esta é a temática que eu gostaria de desenvolver neste testemunho de fé e nessa reflexão. Como é que nós podemos prestar a Deus um culto que lhe seja agradável? Se você preferir se aprofundar a respeito da interpretação do gesto de Jesus, qual é o seu verdadeiro significado, etc., eu aconselho a leitura do estudo que foi feito pelo nosso querido Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, no seu segundo volume do Jesus de Nazaré. O segundo volume do Jesus de Nazaré é da entrada em Jerusalém até a ressurreição. E a partir da página 23, Ratzinger faz uma reflexão a respeito desse gesto de Jesus, mostrando quais são as três escolas diferentes de interpretação, etc. Bom, nós deixamos por aqui essa indicação bibliográfica valiosa e então seguimos o caminho que eu escolhi para nós fazermos a nossa reflexão. Veja, o que é que significa prestar culto a Deus? Se você for ver todas as religiões, absolutamente todas as religiões, quando falam de prestar culto a Deus, existe alguma forma de sacrifício. E o que é o sacrifício? Bom, em última análise, o sacrifício é uma resposta do homem a Deus. Deus nos ama. E nós cristãos sabemos que não somente Deus nos ama, Deus é amor e é amor infinito e nos ama infinitamente. Pois bem, como é que nós podemos responder a este amor infinito? Bom, para você responder a esse amor infinito, você precisa oferecer a Ele a sua vida de volta, né? Porque, claro, se Deus deu tudo para você, infinitamente, a única resposta justa diante de um amor tão grande é um amor total. Ou seja, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo entendimento, você tem que amar a Deus e se entregar totalmente, um holocausto. Não pode sobrar nada. E mesmo depois de você se entregar totalmente a Deus em profunda gratidão, você vai notar que você ainda está em dívida. Porque de um lado você tem um oceano infinito de amor e do outro lado você tem a sua respostazinha, que é uma resposta, por mais que você queira, generosa, totalizante, mas é o todo de um grão de areia. Ou seja, você tem o mar infinito e o grão de areia. Então a desproporção, ela está lá sempre. Então você não consegue amar Deus do jeito que Deus merece realmente. Bom, e esse é o drama de todas as religiões. Pois bem, para piorar a situação, tem o fato de que a gente não consegue se entregar a Deus. Por quê? Porque se você se entregar totalmente a Ele em holocausto, isso significa que você precisa sacrificar a sua própria vida de uma forma radical. Então, como é que as religiões, como é que
antropologicamente, o homem quis responder ao amor de Deus, oferecendo sacrifícios com vítimas simbólicas. É uma vítima que, digamos assim, está lá simbolizando a sua vontade de se entregar totalmente. Então, por exemplo, você vai lá e vai oferecer para Deus uma ovelha. E você vai matar a ovelha e queimá-la em sacrifício. Para quê? Porque aquilo é um símbolo, veja só, um símbolo da sua vontade de se entregar para Deus. Não é? Então, lá desde o início, o homem faz isso. Veja, no livro do Gênesis, Caim e Abel, não é? Abel ofereceu a Deus o sacrifício e ofereceu o que ele tinha de melhor, ele era pastor, então ele ofereceu o seu melhor carneiro, a sua melhor ovelha. E Deus viu aquela sinceridade de Abel. Mas houve uma reação de Deus diante do sacrifício de Caim. Caim era agricultor, ofereceu a Deus os frutos da terra, mas parece que ele não ofereceu de forma generosa. Parece que Caim ofereceu a Deus, não sei o que é que ele fez de errado, se ele pegou, ao invés de pegar os melhores frutos, pegou os restos e entregou para Deus. Ou se ele, na verdade, entregou a Deus o seu sacrifício com interesses. E é exatamente por isso que Deus não aceita o sacrifício de Caim. E então, Caim, que oferece aquele sacrifício de mau grado, de má vontade, oferece aquele sacrifício não generoso, um sacrifício interesseiro, como se ele quisesse comprar Deus com a sua religião. Ali Caim decide matar Abel. Então vejam que aqui, na história de Caim e Abel, nós temos já prefigurada a história de Jesus e dos sumos sacerdotes, do jeitinho que está aqui nesse evangelho desse domingo, e como acontecerá que Jesus vai ser morto pelos sumos sacerdotes. Ou seja, Jesus é Abel, que oferece o sacrifício agradável a Deus, e Anás e Caifás são Caim, que oferecem um sacrifício a Deus que no fundo é interesseiro. E não somente não são generosos com Deus, como ficam com inveja do irmão justo, Abel, no caso aqui o Cristo, e decidem matá-lo. Então, se nós formos olhar mais de perto o Evangelho desse domingo, nós vamos ver o seguinte: lá estão os vendilhões do templo, estão lá para vender os touros, carneiros, pombas, que vão ser oferecidos. Até aí, veja, é um culto que foi instituído no Antigo Testamento, não é? E, portanto, não havia nada de ilegal o fato de eles estarem lá oferecendo aqueles animais para serem vendidos, porque, como diz o próprio Tomás de Aquino, comentando essa página do Evangelho, quem vinha de perto trazia seus próprios animais para vender, mas tinha gente que vinha de longe, não tinha condições de trazer seus animais, e eles tinham então que comprar os animais a serem oferecidos ali no templo. Só que o que acontece é que sempre tem ali o interesse humano no meio da história. E o interesse humano consiste no seguinte: aqui nós estamos na época dos romanos, e os romanos, eles tinham uma moeda que circulava com o rosto do imperador. No caso aqui, o imperador Tibério, né? O rosto de César, né? O imperador romano. E aquela imagem idolátrica, porque o imperador era considerado como um deus, né? Era o divo, o divino César. Essa imagem idolátrica não podia entrar no templo.
Então as pessoas faziam o quê? Iam lá nos cambistas, trocavam o dinheiro que circulava, o dinheiro romano, pelo dinheiro do templo, que era um dinheiro que não tinha a efígie, o rosto do imperador. E nesta realidade de troca, não é? Nesse mecanismo de troca, é evidente que ali Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, não é? Ganhavam um dinheirão, porque a comissão não era baixa, ou seja, o câmbio era desproporcional, né, digamos assim. Então a coisa estava virando verdadeiramente um comércio. Um comércio. Estavam transformando a casa de Deus numa casa de comércio, aquela religião que já era muito limitada, tornou-se uma religião de interesse, né? Ou seja, não somente o sacrifício de bodes e de touros não eram suficientes para mostrar o amor das pessoas a Deus, mas até mesmo dentro da própria coisa havia um interesse muito grande. Então nós estamos aqui falando mesmo de Caim, né? Estamos falando do ser humano que quer honrar a Deus, mas não quer se sacrificar muito, quer simplesmente oferecer um sacrifício de mau grado, de má vontade e ainda tirar um proveito disso tudo. Bom, é por isso que Jesus então, né, tomado pelo zelo pela casa de Deus, faz aquele gesto. Tomás de Aquino explica o que é o zelo. O zelo é uma manifestação de amor, não é? Então, quem ama uma coisa, cuida da coisa, não é? Então, o zelo aqui é realmente uma forma. Jesus está aqui demonstrando com toda clareza que ele quer bem a Deus e quer que ele seja honrado e quer que ele seja amado, correspondido no seu amor. Bom, mas não basta simplesmente você chegar e virar as bancas dos cambistas e tirar os animais de lá de dentro. O que é que você oferece no lugar? Aqui então Jesus, no nosso Evangelho, coloca lá uma palavra muito clara. Ele diz assim: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Vejam, Jesus está falando, interpreta aqui muito acertadamente o evangelista, Jesus está falando do templo do seu corpo. Então aqui, Jesus está falando da verdadeira vítima. Ou seja, aqui Jesus não vai mais oferecer touros, bodes, carneiros, ovelhas e cabras, pombas, rolinhas, ou seja o que for. Jesus vai oferecer a si mesmo. Mas, como toda vítima, existe uma passividade. Não é Jesus que vai cometer suicídio. Vai ser Caim que vai matar Abel. Não é? Jesus destruir este templo. Ou seja, vocês que estão aqui fazendo esta religião interesseira, vocês que estão aqui fazendo esta religião de mau grado, vocês serão um instrumento de Deus que vão propiciar, que vão ocasionar a possibilidade de eu me oferecer a Deus como verdadeira vítima. Então, a vítima, ela é sempre passiva. E no caso aqui, Jesus será então imolado na cruz. Mas Jesus não é somente vítima, ele é também sacerdote. E então, aqui, ele se oferece. Ou seja, ele não vai se matar, mas ele vai se oferecer. Ele diz: ninguém tira a minha vida, sou eu quem a ofereço. Isso quer dizer que Jesus teria sim o poder de se livrar daquele sacrifício da cruz. Vocês vejam, se vocês forem olhar a paixão de Cristo segundo São João, que nós iremos ler na Sexta-feira Santa, como fazemos todos os anos, quando Jesus, no Horto das Oliveiras, diz aos soldados:
sou eu, os soldados caem. Os soldados caem no chão. Ali, essa demonstração de poder divino nos recorda Tomás de Aquino. Está mostrando que Jesus era livre. Ninguém tira minha vida, eu a dou livremente. Jesus poderia, sim, ali, naquele momento, não é? Usar o seu poder divino para se livrar das mãos daqueles algozes. Ele diz, sou eu, e eles caem para trás. Quer dizer que ali é o sinal claro de que ele está dominando a situação. Mas ele permite que o levem, conduzido como ovelha ao matadouro, para se oferecer em amor. Então, vejam o que é que significa, né? O culto, o verdadeiro culto oferecido a Deus. O verdadeiro culto oferecido a Deus é quando nós oferecemos o nosso amor como resposta a Deus, e esse amor tem que ser totalizante. Jesus se oferece a Deus e ainda se oferece a Deus de uma forma como nós não poderíamos, porque ele, sendo uma pessoa divina, ele é capaz de ter um amor infinito. Então, Jesus, Deus feito homem, oferece a Deus o culto, o verdadeiro culto que nenhum ser humano seria capaz. É interessante quando nós olhamos para o Antigo Testamento, existem muitos profetas, não é, que falam constantemente do quanto os sacrifícios do Antigo Testamento são insuficientes. Matar bodes e carneiros não adianta, não é? O próprio Salmo 50, que nós rezamos todas as sextas-feiras, nos diz, né? Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício, diz o Salmo, é a minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Não é? O nosso texto latino, cor contritum et humiliatum Deus non despicies. Não desprezas, Senhor, um coração contrito e humilhado. Então, este verdadeiro culto, o culto que sai da alma, é aquilo que os profetas desde o Antigo Testamento queriam. Mas o que acontece é o seguinte, os profetas no Antigo Testamento ficaram num beco sem saída. Eles viam que o oferecimento de bodes e de carneiros não era suficiente. Eles viam que nós precisávamos oferecer a Deus um sacrifício que saísse do coração. Mas eles olhavam ao redor e não viam um coração capaz disso. Não viam um coração que fosse capaz de verdadeiramente se oferecer a Deus. E aqui o drama. Então, é aquilo que o profeta Ezequiel anuncia, né? A promessa de Deus. Eu tirarei o vosso coração de pedra, dar-vos-ei um coração de carne. Eis aí. Era necessário um transplante de coração para que o homem pudesse verdadeiramente oferecer um culto a Deus. Ora, esse transplante de coração foi resolvido por Jesus. Deus veio a esse mundo para que houvesse finalmente um coração humano que pudesse dar para Deus de volta o amor que Deus precisava receber. Então ali Jesus ama. Na cruz, Jesus ama e oferece o verdadeiro sacrifício. Ou seja, Jesus expulsa os bodes e os carneiros do templo, abolindo aquela forma de culto e instaurando um novo culto, uma nova forma de nós amarmos a Deus. Qual a forma? O nosso oferecimento. Nós precisamos nos oferecer a Deus juntamente com Cristo. Mas você vai chegar e dizer, mas padre, eu não dou conta. Jesus ofereceu-se todo inteiro. Ele morreu na cruz. Deus aceitou esse seu sacrifício, seu culto perfeito de amor infinito para com Deus, ressuscitando no terceiro dia. A ressurreição
digamos assim, o gesto de Deus Pai, dizendo que aceitou o amor do Filho. Mas eu não dou conta de me entregar daquele jeito. Bom, em toda a Santa Missa, o padre, quando vai oferecer o vinho no ofertório, ele coloca uma gotinha de água dentro do cálice. Aquele mistério da gotinha de água que o padre coloca dentro do cálice é um símbolo litúrgico que nos revela o que está realmente acontecendo ali. Quando Jesus se oferece a Deus, Pai, no sacrifício da cruz, quando o padre consagra a hóstia e o pão, ali, quando consagra o pão e o vinho, né? A hóstia e o cálice, quando o padre faz aquela consagração, ali está acontecendo o culto extraordinário de amor de Cristo. Por quê? Porque cada missa, cada Santa Missa é o mesmo e único sacrifício do Cristo que se oferece como vítima e como sacerdote que oferece a Deus o seu culto de louvor. Cada missa é o sacrifício maravilhoso da cruz, já sem derramamento de sangue e sem o sofrimento, mas é o mesmo ato de amor. Só que nós estamos ali, naquela gotinha d'água, nos oferecendo junto. Ou seja, o nosso pequeno sacrifício, nossa pequena obra, nós somos uma gotinha d'água neste infinito oceano de amor do Cristo que se oferece ao Pai. E nós, unidos a Ele, podemos então dar a Deus o culto que Deus merece. E é isso que os santos fizeram. Os santos viveram aquilo que São Paulo diz aos Gálatas: vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Ele pode dizer: rezo, mas não eu, Cristo reza em mim. Amo, mas não eu, Cristo ama em mim. Me ofereço, mas não eu, Cristo se oferece em mim. De tal forma que os meus pequenos sacrifícios, minhas dores, as angústias, as injustiças, tudo aquilo que eu vou sofrer na minha vida, eu posso oferecer por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Então, ali, nós temos toda a solução que Jesus apresentou. A solução que o Cristo apresenta para a nossa incapacidade de oferecer o sacrifício é o seu auto-oferecimento. Portanto, nesse domingo, nós somos chamados pela Igreja para deixarmos de ser Caim, de sermos este irmão invejoso, como Anás e Caifás, que transformaram a religião num mecanismo de interesse, onde eles estão ali para procurar seu próprio interesse, querendo comprar Deus e tirar benefícios de Deus. Para seguirmos o exemplo de Abel, o exemplo do Cristo, que se oferece, que se doa, que tem o seu sangue derramado em um amor generoso. O sangue derramado de Abel prefigura o sangue precioso de Cristo derramado por amor a Deus. Nós então, como uma gotinha d'água dentro deste sangue preciosíssimo, nos oferecemos a Deus e dizemos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.